Gente, Bárbara estava conversando comigo, aí ela me falou para a gente falar um pouco sobre a coisa mais central que a gente tem para fazer na vida, que é conhecer Jesus e imitá-lo. E ela também me disse que eu não sei quem foi que teve essa decisão, mas foi uma decisão absolutamente acertada em escolher o livro do Michael Orton, né? Que vocês estão dando. Que agora me escapa o título. Simplesmente Crente. Esse livro é maravilhoso e eu acho que ele toca num ponto que é fundamental para a gente. Eu queria convidar vocês, não sei se vocês abriram, se vocês estão com a Bíblia, ou se tem ela no celular, a gente vai falar num texto que foi o primeiro que eu ouvi no seminário. Quando eu cheguei na recepção dos novos alunos, a gente estava com o diretor e aí ele pediu para a gente abrir e falou esse texto. E essa palavra nunca saiu do meu coração. Marcos capítulo 3. A gente vai a esse evangelho, que é a gente acredita que ele foi o primeiro a ser escrito, serviu de base para os outros dois, né, Mateus e Lucas, e aí João fez um trabalho paralelo. Mas aqui, Marcos, capítulo 3, a gente vai para o versículo 13. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Fala com a gente, Senhor, nesse momento em que abrimos a Tua palavra, essa palavra que é eterna. Céus e terra vão passar, Senhor, mas a Tua palavra não vai passar. Que ela hoje nos alcance novamente, Senhor. Em Teu nome que eu oro. Amém. A gente aqui está no comecinho do Evangelho de Jesus. Se vocês olharem aí para trás, só a partir dos títulos que estão dividindo as perícopes, vocês vão ver que Jesus já estava em atividade. Em alguns evangelhos, essa posição dos apóstolos ela é um pouco mais cedo, mas Marcos escolhe contar para a gente algumas coisas que Jesus fez antes de chegar nesse momento. Então, Jesus, no Evangelho de Marcos, não tem nada sobre a sua infância. Jesus já aparece no livro adulto e já aparece fazendo alguma coisa, trabalhando. E nesse trabalhar de Jesus, ele vai caminhando e pregando e falando com as pessoas, se disputando com mestres da lei, mostrando como é que é a verdadeira compreensão, né, da palavra de Deus, até o momento em que ele para e ele vai agora destacar dos seus seguidores um grupo específico. Se vocês olharem aí no versículo 2, no capítulo 2, você tem o chamado de Levi. Então, um discípulo já tinha sido chamado, né? Pelo menos aqui em Marcos. Mas agora Jesus vai escolher um grupo e vai delimitar esse grupo de maneira mais específica. Nós vamos ter 12 homens. E aí, Marcos diz que Jesus subiu ao monte. Não é dito aqui para nós, mas Lucas coloca uma ênfase na atividade de oração de Jesus. De maneira absolutamente instrutiva para a gente e chocante, Jesus, mesmo sendo filho de Deus e sendo Deus, antes de tomar uma decisão muito importante, ele passa uma noite inteira orando. Ele vai ao monte e ele ora por um período longo de tempo. E descendo, ele passa a escolha dos 12. E aí o texto diz: os chamou e eles vieram para junto dele. Então, versículo 14, designou 12, aos quais chamou de apóstolos. O que é um apóstolo? Não é... Tem uma definição um pouco mais técnica. Os apóstolos, sim, estavam mais próximos deles. Apóstolo é uma palavra quase transliterada do grego, né? Um apóstolo é um enviado. Então, perceba, um apóstolo é aquele que foi enviado para fazer alguma coisa. A própria designação do nome dos discípulos, não, e aqui não estou falando do nome pessoal de cada um, né? Mas Jesus identifica esse grupo dizendo: eles são os que eu estou enviando. Então Jesus escolhe pessoas a partir de uma tarefa que eles vão desenvolver. Então a gente espera que os apóstolos vão estar focados primeiramente
numa obrigação, numa missão, em algo para fazer. E aí, meus queridos, às vezes a gente até hoje olha para a nossa própria relação com Jesus e interpreta essa relação a partir dessa mesma base. Como é que a gente se relaciona com Jesus? A gente faz alguma coisa para ele. Como? A gente serve na OMP, sei lá, a gente vai ajudar na EBF, a gente é do louvor, a gente é da mídia, a gente toca. A gente age com Jesus a partir daquilo que a gente faz. Mas tem um detalhe nesse texto que ele é lindo e que ele muda tudo. Quando Jesus vai chamar os 12 e designa apóstolos, logo depois a gente tem a ideia de Jesus para o seu relacionamento pessoal com aqueles homens. Diz o texto. Então, versículo 14, repito. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos. O que está aí na sua Bíblia? Para estarem com ele. E para os enviar, e depois, né? E para os enviar a pregar e a exercer autoridade, expulsar demônios. Você percebe que o chamado de Jesus, primeiro, antes da tarefa, antes da coisa a ser feita, é um chamado para comunhão? Jesus chamou 12 e falou, eu quero que vocês estejam comigo. E gente, caramba, eu acho que talvez vocês já ouviram essa analogia. Um peixe está dentro d'água o tempo todo. E ele está tão imerso na água que é capaz dele compreender que a água não existe. Entendem? É o ambiente que ele vive. É uma coisa na qual ele está tão assim penetrado que ele não pensa na existência dessas coisas e a água para ele é simplesmente um dado. É quase como se fizesse parte dele, mas não faz. Por que eu estou dizendo isso? Vocês não têm noção, gente, de como a gente também está inserido no mundo em que está mandando mensagens para a gente o tempo todo e que está moldando a forma que a gente pensa, que a gente sente. E é tão forte, e é tão diário, e é tão o tempo todo, que a gente nem pensa mais sobre elas. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Conhecer uma pessoa, comunhão, contato, é algo que leva tempo, e tem que levar tempo. E precisa de constância, e precisa de insistência, e precisa de momentos tediosos, momentos triviais do dia a dia. Por que eu tô falando dessa imersão, né? A gente às vezes é ensinado que, cara, como é que eu sou cristão? Como é que eu viro um cristão? Hoje, se você quiser virar qualquer coisa, tem um curso para isso. Sabe? Tem aula. Você vai para uma conferência e aí você aprende um monte de técnicas. E aí você aprende 12 passos para. E aí você sai de lá com um certificado e você sai de lá acreditando que você é aquilo que você foi assim, aprender, né? Seja culinária, qualquer coisa assim. Mas relacionamento não é assim. Para conhecer uma pessoa, você precisa de tempo. Você já viu aquela expressão de você nem comeu 1 quilo de sal comigo ainda? Qual a ideia? Se você não for doente como eu sou e colocar 1 quilo de sal em toda a comida que eu faço, para que você passe e tempo suficiente com a pessoa para consumir 1 quilo inteiro, você esteve com ela várias e várias e várias e várias vezes. Então, Jesus chamou aqueles 12 primeiro para estar com ele, para andar todo dia, para dormir e acordar junto, para... Sabe aquele lance de acampamento? Pô, fulano tá tomando banho, outro tá escovando o dente, depois a gente vai fazer uma devocional, depois a gente vai, sei lá, jogar bola, depois a gente vai bater um papo. Mas o fato é, Jesus, antes de chamar os discípulos e dar autoridade a eles para que eles façam alguma coisa, ele chama esses homens para estar com ele, para andar com ele, para ficar com ele. E aí, isso coloca eu e você numa condição perigosa, que é, eu não sei se todo mundo aqui se considera cristão, se todo mundo aqui se considera um crente, mas a gente pode passar a vida inteira dentro da igreja fugindo de Jesus. E isso é um contrassenso, mas é assim. Você pode passar uma vida inteira na igreja e nunca estar com Jesus. Como? E aí eu resgato uma frase de um amigo meu no sermão de prova. Ele falou, trabalhar para Jesus não é a mesma coisa do que estar com Jesus. E isso faz toda a diferença. Então, para aquilo que vocês estavam trabalhando esse ano todo, e para isso que vocês querem pensar hoje, que é como imitar Jesus, né? Como seguir Jesus. Gente, Jesus é uma pessoa.
E a gente se relaciona com Jesus. Então, você precisa gastar tempo com Jesus. Você precisa, de fato, estar com esse homem. Porque, de novo, o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, num certo sentido, envolve técnica. Você pode aprender a pregar. Você pode aprender a cantar. Você pode aprender a fazer várias coisas na igreja. E nunca ter passado um tempo com Jesus. Tem essas sketches de TikTok, de YouTube, às vezes são bobas, às vezes ajuda muito. Teve uma que eu achei assim de uma potência incrível, apesar de ser muito simples. Era um cara batendo a porta e quem abre é Jesus. E aí o cara fala assim, Jesus, eu tô precisando, e aí começa a dar uma lista. Minha mãe tá doente, eu tô estudando pro vestibular, eu quero um emprego, não sei o quê. E aí ele vai embora. E aí Jesus fala assim, não, peraí, mas como é que você tá? E aí ele fecha a porta e vai embora. Qual é a ideia? Cara, Jesus é seu amigo. Jesus é alguém com quem você se abre, com quem você conversa, ou Jesus é alguém que você pede alguma coisa e trabalha para ele e se envolve na igreja? E sabe, eu imagino que você tem amigos. Como você ficou amigo dos seus amigos? Como é que a gente fica amigo de alguém? Sabe, não dá para eu chegar assim e falar, Luquinhas, eu quero ser seu amigo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso junto. A gente passa um final de semana inteiro de intensivão e a gente vai sair amigo. Simplesmente não funciona assim. Você precisa de tempo. Você precisa de constância. E é aí que entra a ideia do Orton. Sabe, gente, como é que a gente melhora sendo cristão? Como é que a gente é cada vez mais parecido com Jesus e, por consequência, trabalha melhor e vive melhor? É estando com ele. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Como isso aqui que a gente está fazendo agora. Sabe? Cantando as mesmas músicas, lendo os mesmos textos, numa trivialidade, assim, que você observando do exterior, assim, de fora, parece que nada está acontecendo. Sabe? Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas uma árvore, e a gente está aqui ao redor de várias delas, né? Se você ficar assim, olhando para ela, parece que nada está acontecendo. Parece que ela não cresce. Parece que ela é a mesma árvore todo dia. Só que ao longo de meses e semestres e anos, você vai vendo esse crescimento paulatino que se dá. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês? Eu acho que mais do que eu, que já estava inserido nessa cultura, vocês estão inseridos numa cultura ainda mais que precisa que tudo seja estimulante o tempo todo. Tudo tem que ser muito divertido. A comida tem que ser muito saborosa. A bebida também. Tem que ter gás para poder te dar alguma sensação. Você ir para algum evento, tem que acontecer alguma coisa que te estimule o tempo todo sem parar. Mas a vida simplesmente não é assim. E se você não vive com seus amigos só de dias que vocês vão contar as histórias pelos próximos 10 anos. A maior parte das vezes que você está com seus amigos, você nem lembra o que você conversou. Era normal, era um dia como esse aqui, que muito provavelmente você não vai lembrar daqui a 6 meses de todas as coisas que eu falei. Às vezes uma palavra te marca, às vezes não. Mas o fato é, essa trivialidade, essa constância, é o que cria instituições e também entes, né? No caso, por exemplo, das árvores, um ser vivo, que é sólido, que se mantém. Então, assim, o cristianismo de hoje, ele precisa da luz, assim, sabe? Ele precisa da música muito bem feita, ele precisa do espetáculo, ele precisa que você chore, que ele precisa que você se encante. E andar com Jesus, em 99% do tempo, não é assim. 99% do tempo, você não vai ver o céu se abrindo e uma voz falando assim, eu quero que você faça tal coisa. Ou então, alguma vez que você estava muito mal e você foi num culto, e aí o pastor falou exatamente o que você precisava ouvir, e aí você saiu com aquela noção muito forte da presença de Deus. A maior parte do tempo é normal. É assim, meio silencioso. A gente vai para a igreja e volta e a gente se sente do mesmo jeito. Nem sempre vai ter... É um pouco mentira aquilo que a gente falava, né? Toda vez que a gente vai para a igreja eu saio de lá diferente. Não é toda vez, nem sempre isso acontece. Mas isso não quer dizer que você não está crescendo profundamente nessa coisa silenciosa, essa coisa assim, meio, mil aspas, tá? Sem graça, nesse sentido que o mundo dá de graça, né? Não teve um show muito intenso, não teve uma ideia super revolucionária, não foi um sermão que mudou a sua vida, mas nessas pequenas coisas
você vai estando com Jesus. E estando com Jesus, você vai se apegando a Jesus. E se apegando a Ele, ao passar dos anos, quando você vê, naturalmente, esse homem é a coisa mais importante da sua vida. Esse homem domina toda a sua existência. Não existe nada parecido com ele. E você vai compreendendo que você pode perder qualquer coisa, desde que você não o perca. E você entende também que você pode ir para qualquer igreja do mundo e encontrar Jesus junto com seus irmãos. O que eu quero dizer? Não precisa dessa igreja que a gente tem hoje, que não é ruim. Não estou dizendo que ela é ruim, mas que tem uma banda muito boa, pessoas que falam bem, Instagram, rede social, isso tudo tem seu lugar. Mas você pode estar numa igreja no Sudão com mais 4 pessoas e abrir esse texto, ler esse texto, cantar a capela sem violão, com vozes desafinadas e encontrar Jesus. Estar na presença do seu Deus e você sabe que você não pode perdê-lo. Eu quero insistir nisso porque sabe essas igrejas hoje que inclusive até virou piada no TikTok, né? É tipo assim, vamos conhecer minha igreja? Aí tá falando, isso aqui é o salão de, sei lá, Jeová Nissi e coisas assim. Se essas pessoas perderem o show, elas perdem a fé, porque a fé depende do show. A fé depende que tem um ministério que passa a roupa do pastor. Eu fico repetindo isso porque não entra na minha cabeça, não é possível que tem gente que vai escolher a roupa que o pastor vai usar para poder ficar mais bonita no Instagram. E eu sei que isso tem seu papel, tá? Também não vou ser, assim, chatão de falar que isso... Tá, isso às vezes é bom. Mas se essas pessoas perderem isso, perder a igreja que é legal, perder a igreja que você vai lá para receber o novo de Deus. Vocês pegaram essa época? Hoje mudou um pouco nessa linguagem, mas um tempo atrás era, você precisa do novo de Deus, Jesus tem que fazer uma coisa nova, nova. E essa era a urgência de você precisar que algo diferente aconteça, é isso que eu estou dizendo. E, gente, a vida é igual. E não só com Jesus, toda a nossa vida é igual. As nossas aulas, na altura que vocês estão da vida, são quase todas iguais, muitas vezes tediosas, mas quando você termina o curso, você não sabe muito mais do que você sabia quando começou. E às vezes você nem percebe isso acontecendo, sabe? Às vezes tem uma aula que te marca muito, mas a maior parte das vezes você sai falando assim, cara, não aprendi nada. Mas aí as vidas vai se dando, né? As situações vão acontecendo e você percebe que lá na base tem um conhecimento que se construiu de forma sólida, sem você perceber. Então, eu queria muito, meus irmãos, que vocês não fossem pessoas que dependessem de coisas que a gente fabrica, sabe? Porque gelo seco e iluminação a gente fabrica. O que a gente não fabrica é o Espírito de Deus, sabe? A gente não consegue fabricar isso. E o Espírito de Deus, ele se move no nosso meio, também em show. Inclusive, eu vou fazer em breve um convite para vocês, para a gente ir para um show juntos. Eventos grandiosos têm seu lugar e são importantes. Mas a maior parte do tempo é isso aqui. Isso aqui. A pergunta é, nisso aqui, você está encontrando Jesus ou está fugindo de Jesus? Porque você veio para cá, ótimo. É o MP, ótimo. A gente comeu, vocês viram lá a Rebeca, né? Depois, sei lá, daqui a pouco eu tenho que ir embora porque eu vou para a igreja. Mas se vocês ficarem aqui mais tempo, vocês podem jogar bola, tocar e tal. E ter a sensação que assim, não, eu estou com o pessoal da igreja. Eu fui para uma coisa da igreja. Mas você não teve contato nenhum com Jesus. Porque ele não estava na sua mente em nenhum momento. Você tá doido para que eu pare de falar logo, para a gente ir para outra parte mais interessante. E aí você vai para o culto de domingo. Eu fiz isso há muito tempo na igreja, porque eu passei muito tempo na igreja sem conhecer Jesus. E eu só queria o depois. Eu queria ir pro Habib's com a galera e pedir 14 mil esfirras. É bom, cara, é muito bom. Era bom estar com meus irmãos, era. Mas hoje, quanto mais eu caminho com esse homem, eu percebo que o que eu preciso de verdade é encontrar com ele. E quando eu estou conversando com vocês, eu encontro ele na conversa com vocês. Porque ele fez assim, né? Ele falou, quando vocês estiverem juntos falando sobre mim, eu vou estar no meio de vocês e eu vou encontrar com vocês. Então, a gente está aqui hoje, daqui a pouco a gente vai estar com a SAF. Amanhã tem domingo, amanhã tem culto. A gente vai à ceia, né, daqui a uma semana. E em todas essas coisas, cara, coisas simples, né? Pão e vinho, que nem é vinho, né? Suco de uva. Coisas tão simples. A gente vai se alimentando dele e vai crescendo dele. E vocês já sabem uma boa parte da minha história. Nesses momentos difíceis mesmo, em que a vida não faz sentido nenhum, e que literalmente a gente tinha medo de morrer, medo não, a gente tinha vontade de morrer, e tinha que tomar remédio para não ter vontade de morrer,
estar com ele faz toda a diferença. Porque quando eu estou em casa, numa crise de depressão enorme, eu sei que eu posso conversar com ele. Porque antes, Jesus era uma pessoa estranha, no sentido de que ele vinha pregar para mim. Eu estou com depressão, então eu preciso que Jesus fale alguma coisa para mim. Às vezes não é isso, às vezes eu preciso falar com ele. Fala assim, Jesus, está difícil, está mal, eu não estou entendendo, eu não sei o que fazer, eu não estou te ouvindo. E no dia a dia, cada vez que a gente vai fazendo essas pequenas coisas, tudo isso vai mudando. Ele vai ficando mais real. E aí, esse texto que a gente acabou de ler, vocês sabem, vocês conhecem os apóstolos. Eles fizeram grandiosas coisas para Jesus. Enquanto Jesus estava vivo, eles foram muito covardes. Eles não estavam na ressurreição, não estavam na crucificação. Mas pouco tempo depois, quando Jesus os encontra e os reabilita e dá o Espírito, esses homens pregam e literalmente mudam o mundo inteiro. A gente está aqui hoje a 7.000 quilômetros da Palestina, 2.000 anos depois, ouvindo as mensagens que eles pregaram para nós. Como? Porque eles estiveram com Jesus. E é legal ver isso, né? No começo, Jesus fazia coisas simples e eles não entendiam nada. E aí como é que eles entenderam? Porque eles continuaram vendo Jesus fazer o que ele fazia, dia após dia, mês após mês. No caso deles era sempre um show, né? Que era cura para um lado e demônio para o outro e ressurreição. Mas a gente não vê isso com essa frequência toda, né? Mas a gente vê gente que tem a vida mudada, a gente vê novas pessoas chegando, a gente vê gente que estava com um problema enorme, passando a confiar em Jesus, falando assim, não, eu estou mais sereno hoje, eu estou mais tranquilo. E vendo isso, a gente vai amando mais Jesus e vai se apegando mais a ele, vai sendo mais cheio dele. Então lembrem, meus irmãos, lembrem, a coisa mais importante do mundo é estar com Jesus. Mais do que qualquer coisa. Se hoje você tem 10 ministérios e você sai da igreja e você só trabalha e no seu trabalhar você acaba perdendo de estar com ele, você recupera aquela experiência das irmãs, né? Lázaro morreu. Na verdade, só foi antes de Lázaro morrer. Lázaro ainda estava vivo, Jesus vai até lá. Tem Marta e tem Maria. O que Marta faz? Fica lá ouvindo Jesus falar. E aí, eu posso ter invertido os nomes, tá? Mas não é tão importante. Mas a outra fala assim, Jesus, qual é? Eu tô aqui lavando, passando, cozinhando. Essa daí fica só aí. E Jesus, de forma muito doce, Jesus não é assim uma pessoa ríspida. Ele fala, Marta, você entendeu errado. Ela escolheu a melhor parte. E a gente não vai tirar isso dela. Eu não vou mandar ela trabalhar agora, porque agora é hora da gente ficar junto. Vamos comer. Vamos conversar. Então, cuidado para que a vida cristã de vocês não seja estar na igreja fazendo um monte de coisa, sem nunca sentar e falar assim, Jesus, eu estou com saudade de você. Juro que eu vou parar com essa. Tem uma música do Barão Vermelho, que eu acho que foi o Cazuza que escreveu, que é famosa pelas hipérboles. O que é hipérbole mesmo? Exagero enorme. Que vocês conhecem, né? Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia, essa todo mundo conhece de experiência, eu limparia os trilhos do metrô. Então imagine que esse é o seu trabalho, certo? Você vai limpar o trilho do metrô de São Paulo. Ele tá falando assim, eu amo tanto você para uma pessoa, né? No caso de Cazuza, provavelmente era um homem, mas ele escreve falando de um homem para mulher para um homem, mas é o amor romântico. E no amor romântico, a descrição, é claro que são hipérboles. Você não vai a pé do Rio a Salvador porque você ama alguém. Até o Porta dos Fundos não, a TV Quase, né, fala assim, Cazuza, desce do teto, Cazuza, o que você está dançando aí? Para que serve dançar no teto? O sentimento é tão grande que ele precisa colocar isso para fora através de exagero. Se a gente faz isso humanamente um para o outro, qual foi a última vez que você falou isso para Deus? Tipo assim, Deus, eu amo o Senhor demais. Porque se a gente aprende a falar para os nossos amados, um pai para um filho, um namorado para uma namorada, ou então um amigo, você fala assim, cara, eu gosto muito de você, eu amo muito você, e essa é uma demonstração para a pessoa do nosso sentimento, e essa pessoa é abençoada a partir disso, qual foi a última vez que você falou isso para Deus? Se a gente é exagerado falando para o nosso pai, para nossa mãe, do tipo assim, mãe, eu morria por você, pai, eu queria passar a vida toda encontrando o Senhor, certo? Quando você falou isso para Jesus? E se você não fala, será que isso não é um sinal? Será que não está na hora de voltar para esse começo? Porque, de novo, a gente está no começo do evangelho, né? Às vezes eu estou parado assim e eu morava em Natal, praias maravilhosas, cenários lindos. Mas eu vejo muita beleza em São Paulo.
eu vejo beleza nos prédios, eu vejo beleza até na vegetação, nisso aqui que a gente tá. E às vezes eu tô parado assim e eu vejo uma cena que me encanta e eu falo assim, Deus, eu não consigo conceber como o Senhor é lindo e como o Senhor é inteligente, porque esse tipo de coisa aqui só pode ser fruto de uma mente gigantescamente maior do que a minha. Então, muito obrigado pelo Senhor ser quem é, e é literalmente um momento de amor meu com meu Deus, que me amou primeiro. Então, de todas as coisas, meus queridos, nunca, nunca deixem de estar com Jesus. Estar com Jesus vem antes, sempre. Se a gente não estiver com Jesus, nada do que a gente faz sentido. Primeiro é Ele, primeiro a gente se agarra a Ele, primeiro a gente está junto com Ele, depois o resto. Aí depois, se a gente estiver com Ele, aí a gente conversa sobre o MP, sobre louvor, e a gente precisa conversar, a gente precisa melhorar essas coisas. Mas primeiro tá com Ele, primeiro Ele sempre. Tem muita coisa, eu vou tentar resumir, mas eu acho que o principal é a gente também ensinar errado um pouco isso, porque eu tenho certeza absoluta que as principais relações que você tem na sua vida também tem muitos momentos de silêncio. E é tão legal isso, né, no sentido de, às vezes a gente verbaliza isso, as pessoas que a gente mais tem intimidade, que a gente mais ama, são aquelas que a gente consegue ficar em silêncio e tá de boa, sabe? Tô falando isso porque tem uma frase que me acompanha há muito tempo de um pregador irlandês, que eu acho que ele foi muito, muito preciso. Disse ele, numa oração é melhor você ter um coração sem palavras do que você ter palavras sem coração. E essa é uma experiência que eu acho que todo verdadeiro filho de Deus tem. Várias orações minhas eu não falo nada. Nada, absolutamente nada. Porque eu não tenho nada para falar. E não é porque eu não tenho nada para agradecer, eu não tenho água para pedir. Eu tenho muita coisa para agradecer e tenho muita coisa para pedir. Mas o momento é tão difícil. E às vezes também é tão belo e tão solene, para os dois lados funciona, que eu simplesmente não falo nada. Mas eu tô com Deus. Aí é uma parada mística que é difícil explicar. Não sei como é que isso funciona, certo? Mas eu sei que eu consigo saber qual é o momento que eu comecei a orar e qual é o momento que eu parei de orar, mesmo que eu não tenha falado nada. Que é aquele momento que, assim, o Senhor está comigo, né? Num sentido mais real. Mas, para além disso, tem duas outras coisas que são muito importantes. A primeira é, meu irmão, creia no que eu estou lhe dizendo. A caminhada com o Senhor é uma jornada. A gente vai aprendendo essas coisas, sabe? No começo, às vezes a gente passa muito tempo sem estar com Ele. Na verdade, é assim, a gente se converte. Aí é o tempo todo, tudo é igreja, Jesus, você fala para todo mundo o tempo todo e tal. Aí depois vem um momento de marasmo. E aí depois você começa uma caminhada que isso vai ficando mais frequente. O que eu quero dizer? O Leonel, que é um professor nosso, ele falou uma coisa que eu acho que ele tem total razão, que é, os salmos só começam a fazer sentido quanto mais velho você vai ficando. Porque quando a gente é novo, e aí novo em idade e novo na caminhada com Deus, a gente não viveu o suficiente para que aquelas palavras façam sentido para nós. Mas acredite no que eu estou dizendo, meu irmão, se você continuar nesse exercício diário, cotidiano, de estar com Jesus, e não é um desejo, mas é uma constatação, vai vir tanta pancada na sua vida e que você vai passar com Ele, que daqui a um tempo, o tempo todo você está com Ele porque é muito natural estar. Há um tempo atrás eu precisava me esforçar para lembrar de Jesus. Hoje a gente passou tanta coisa juntos, já foi tão difícil que Ele está comigo o tempo todo. E eu sei que daqui a 10 anos eu vou falar assim, lembra quando eu estava lá no parque? Eu não conhecia nada, agora sim eu conheço. E 10 anos depois eu vou dizer, não, e é assim para sempre. Então, a gente está numa jornada, sabe? A gente começa estranho ainda, a gente não entende direito quem a gente é, quem Ele é, mas essa é uma jornada que, de novo, nessas pequeníssimas coisas, a gente vai aprendendo a estar junto com Ele. Então, minha intenção foi não permitir que você saia hoje daqui, nenhum de vocês pensando assim, que coisa errada. Não é errado. E não é errado mesmo, assim. A gente serve um Deus que é muito amoroso, Ele é muito bondoso, Ele é muito terno. Ele entende a gente, Ele conhece a gente. A gente não consegue mentir para Ele, né? Como é que a gente se relaciona com uma pessoa que antes da gente falar, Ele já sabe o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo? Não dá para enganar Jesus. Então, só esteja com Ele. Estejam com Ele, sempre. O máximo possível. Sempre que lembrarem. E lembrem que quando vocês estiverem fazendo coisas simples, como
Eu estou no metrô, eu estou trabalhando, eu estou estudando. Isso não significa que a gente não está com Ele. Jesus está conosco nas coisas mais triviais do dia a dia. E eu oro para que seja claro para vocês cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, porque a gente sabe que o Senhor está aqui com a gente, Pai. A gente esquece disso, né, Deus? A gente fala às vezes do Senhor como se o Senhor estivesse longe, no céu, distante. E a gente fala de alguém que não está conosco, mas é exatamente o contrário. Nós servimos e falamos de alguém, e vivemos alguém que está conosco o tempo todo. E obrigado porque o Senhor está conosco nessa roda hoje, Senhor. E eu peço ao Senhor que na singeleza desses momentos, o Senhor vá sendo cada vez mais real para nós, que o nosso coração te ame cada vez mais, que a gente seja mais apaixonado por Ti e que, antes de tudo, Senhor, a gente esteja contigo, Pai. Não deixe a gente se esconder do Senhor de forma nenhuma, seja indo para longe da igreja, ou seja, se enfiando na igreja a ponto de não gastar tempo contigo, mas que o Senhor seja de fato a pessoa, Senhor, com quem nós passamos a maior parte do nosso tempo, a primeira que a gente corre, Senhor, e a primeira que a gente agradece também. Ser mais real para nós, Deus, cada vez mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.